Uma boa tarde, que Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Mais uma semana chegando ao final, nesse dia chuvoso, aliás, muito comum para essa época do ano. Dia que para alguns é muito aguardado, porque tem aqueles que amam as chuvas. Mas para outros, aqueles que estão mais imersos talvez na vida urbana, nas dificuldades aí do dia a dia, um sinônimo de algumas dificuldades, tais como um agravamento no trânsito, dificuldades de locomoção nos transportes públicos que sempre ficam mais lotados, ou mesmo as donas de casa que têm dificuldades porque moram em apartamento e as suas roupas demoram para secar. Diferentes são as sensações e as respostas que nós temos à chuva dentro dessa sociedade contemporânea em que estamos inseridos. Mas a verdade é que as chuvas sempre tiveram um papel de destaque na história da Bíblia. Você já parou para pensar quantas vezes a Bíblia fala sobre chuvas? Elas representam a fidelidade de Deus sobre o povo, a fidelidade de um Deus criador que cria o mundo, cria todas as coisas, estabelece ordens, ciclos, até mesmo para os elementos naturais no qual a chuva está inserido. A gente aprendeu lá na escola sobre o ciclo da água, sobre as estações do ano. Então Deus estabelece todas essas coisas como um sinal de fidelidade também, e também de bênção sobre o seu povo. E nós vamos falar um pouco a respeito dessas coisas nessa tarde, nessa meditação. E eu quero te convidar a ler comigo o texto que está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, no qual Tiago utiliza essa figura, a figura das chuvas, para fazer uma comparação muito interessante e nos falar a respeito da maneira como devemos aguardar a vinda do Senhor. E esse é o tema da nossa mensagem, aguardando a vinda do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Até aqui. Olha que paralelo interessante que Tiago faz com essa questão das chuvas. Chuvas que eram tão aguardadas pelos agricultores, que são aguardadas pelos agricultores. Não sei se alguém que está me acompanhando nesse momento, se você já teve essa vivência, né, da vida no campo, da vida relacionada aí à agricultura, sabe a importância que a chuva possui. E é essa espera, essa figura que Tiago utiliza. Mas há muitos outros textos que citam as chuvas, em especial essas duas palavrinhas. Eu não sei se você se atentou a isso durante a nossa leitura ou durante as suas leituras bíblicas, que são as chuvas temporãs e as chuvas serôdias, palavras que aparecem muitas vezes. Nós não leremos todos os textos em que isso ocorre, mas eu quero compartilhar alguns com você para que a gente possa meditar um pouco mais nessa palavra. Por exemplo, Deuteronômio 11:14, Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Diz assim: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Aqui Deus fazendo uma promessa ao povo de Israel, né, de que daria chuvas, isso é claro condicionado à obediência do povo, ao povo andar nos caminhos de Deus, e de que Deus cumpriria então estes ciclos e no tempo certo, né, nas estações certas, viriam então a chuva temporã e serôdia para que o povo fosse abençoado em suas colheitas. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 24, diz assim ao povo, né, povo que estava ali afastado do Senhor, cometendo idolatria, e ele diz: e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva
a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega ou da colheita, em outras versões. Aqui Jeremias está dizendo ao povo, exortando este povo que estava ali abandonando os caminhos do Senhor, e que não temiam a Deus, que é o Deus que está sobre a chuva, sobre os fenômenos naturais, Ele que dá a chuva, tanto a temporã como a serôdia, e que nos conserva as semanas da colheita. Então aqui Jeremias conclamando o povo a se lembrar que de Deus vêm estas bênçãos, vêm estas coisas. Zacarias, no capítulo 10, verso 1, diz assim também, conclamando ao povo para que voltasse ao Senhor. Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Então clamasse ao Senhor. Zacarias estava dizendo ao povo que clamasse ao Senhor por chuvas. O Deus que faz os relâmpagos, o Deus criador, o Deus que sustenta todas as coisas. Se o povo clamasse ao Senhor, Deus daria as chuvas em suas épocas, chuvas abundantes e colheita o suficiente para o sustento do povo. Ezequiel, capítulo 34, verso 26, diz: e delas, dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Aqui falando a respeito da restauração do povo de Israel, E mais uma vez, falar das chuvas no seu devido tempo, chuvas de bênção sobre o povo. E finalmente em Joel, no capítulo 2, verso 23, lemos: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Então aqui mais uma vez conclamando a fidelidade de Deus, a restauração do Senhor sobre o seu povo, de um Deus que sempre cumpre suas promessas, mesmo sobre a nação de Israel que tantas vezes se perdeu no meio do caminho. E é interessante que Tiago então vai usar esta figura para nos falar como igreja a respeito da espera pela vinda do Senhor. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos de chuva. Chuva serôdia e chuva temporã são expressões bíblicas que designam os períodos chuvosos lá na Palestina, onde está situado ali geograficamente os eventos da Bíblia. A chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre no outono. E a chuva serôdia significa o período chuvoso que ocorre na primavera. Então, a chuva temporã seriam as primeiras chuvas ou chuvas precoces. Já a chuva serôdia transmite o significado das últimas chuvas. Então, lá na Palestina, na região onde ocorrem os eventos bíblicos, onde estava inserida a nação de Israel, haviam duas estações chuvosas. Então, uma primeira estação chuvosa, e uma segunda estação chuvosa. Seria então chuva temporã, primeiras chuvas, e chuvas tardias ou chuvas seródias, estas últimas chuvas. E o povo, o povo de Israel, um povo de economia agropastoril, ansiava pelas chuvas. Afinal de contas, elas eram promessas de Deus, do cuidado e da fidelidade de Deus, de que eles teriam sua provisão. Eles dependiam das chuvas para a sobrevivência. Elas significavam o favor de Deus. Quando o povo pecava, uma das formas de juízo de Deus sobre o povo, e haviam muitas formas disso acontecer, era justamente a ausência de chuvas. Como, por exemplo, na tão conhecida história de Elias, durante o reinado do rei Acabe, quando Deus determina por 3 anos e meio que a terra de Israel ficasse sem chuvas. O povo sofreu muito, foi um período de muita restrição, de fome, de dificuldades severas sobre o povo estava ali clamando, aguardando as chuvas. Sendo assim, o povo aguardava pelos períodos de chuva e a recebiam com grande alegria.
celebrando inclusive as festas relacionadas às primeiras e às últimas colheitas, como as conhecidas festas da colheita e das primícias, né, que estão lá estabelecidas no Antigo Testamento. Então, as festas que o povo celebrava tinham essa relação com as colheitas, com as chuvas, e demonstravam reconhecimento de que Deus era o responsável por estas coisas e também um sinal de honra e de gratidão ao Senhor. É interessante, mais uma vez, que Tiago nos encoraja a aguardar pelo Senhor, pela sua vinda, assim como o povo de Israel, assim como um agricultor aguardava por estas chuvas. Essa deve ser exatamente a nossa expectativa. Devemos aguardar como um agricultor. E como o agricultor espera? Né? O contexto da carta de Tiago nos mostra algumas dificuldades que o povo, a igreja, estava enfrentando. Dificuldades como perseguições, períodos de dificuldade. Nós vimos que no início da igreja havia perseguição, havia fome, haviam sérias dificuldades ali na vida dos primeiros cristãos. E talvez alguns estivessem esperando essa volta de Jesus, afinal de contas, havia esse sentimento de urgência. Jesus havia deixado, então, o seu povo com esta promessa, e alguns estavam com muita expectativa nessa volta de Jesus, em função também das dificuldades que estavam enfrentando. Para alguns, essa volta de Jesus era algo que estava prestes a acontecer. Mas a verdade é que muito tempo se passou desde aquela época até agora. Porém, as palavras de Tiago servem para nós, assim como serviram para o povo, para os destinatários da sua epístola. Tiago exorta então a aguardar com paciência. Mas aguardar com paciência como um agricultor aguarda. E como um agricultor espera. Ele espera fazendo a sua parte. Afinal de contas, a colheita ela não vem somente por causa da chuva. A chuva é aquilo que vai dar o crescimento e que vai permitir a colheita. É a bênção de Deus sobre o trabalho do agricultor. Mas o agricultor trabalha. Há um trabalho que deve ser feito. O agricultor, antes do período da chuva, ele precisa preparar o solo, preparar o seu campo, arar, cavar os sulcos, plantar as sementes e então aguardar com paciência aquilo que ele não pode fazer, mas aquilo que somente Deus pode prover, que são as chuvas. Ele espera então pacientemente, mas ele espera trabalhando, fazendo a sua parte. Essa deve ser também a nossa expectativa. Devemos aguardar pelo dia do Senhor, devemos aguardar ansiosamente por esse dia, mas trabalhando, frutificando, semeando na obra do Senhor, ainda que com dificuldades, como diz o salmista, semeando com lágrimas, mas devemos continuar essa obra, devemos continuar arando o solo, nos preparando para o grande dia da colheita do Senhor. Deus nos deixa com essa esperança e com essa expectativa, mas Ele também nos deixa com uma missão. E devemos, assim como o agricultor, esperar com paciência, sem a ansiedade, sem a preocupação de quando e em que momento se dará essa vinda do Senhor, como alguns na história da igreja até tiveram aí a ideia de calcular dias, datas, acabaram aí passando vergonha. Não é isso que a Bíblia nos pede para fazer, nos pede para aguardar o dia do Senhor, para estar preparado para este dia, mas para cumprirmos a nossa missão enquanto estamos aqui aguardando. Então devemos aguardar com paciência, mas aguardar fazendo a nossa parte, aquilo que Deus nos confiou, a obra para a qual nós somos chamados, porque somos representantes de Deus aqui nessa terra. Este é o significado de sermos cristãos, né? Continuarmos, darmos continuidade à obra que Jesus iniciou. E também Tiago nos fala para fortalecermos o nosso coração durante essa espera. Como eu disse, talvez alguns na época de Tiago estivessem ali preocupados, cansados por causa das perseguições, das dificuldades. O tempo passou, as dificuldades persistem, aliás, aumentam a cada dia.
Quando nós olhamos para a sociedade, nós percebemos que as coisas têm ficado cada vez mais difíceis realmente, especialmente para aqueles que querem ser cristãos e fiéis às palavras de Deus, aos seus preceitos, às suas leis. Os dias são difíceis, as dificuldades estão aí presentes, mas devemos fortalecer o nosso coração. Fortalecer o nosso coração no Deus que é fiel, no Deus que cumpre todas as suas promessas, nunca falhou nenhuma palavra do Senhor, num Deus criador, num Deus redentor, num Deus que fez conosco uma aliança perpétua, aliança que não pode ser quebrada, aliança de sangue, num Deus que prometeu ao seu povo, quando no momento ali da sua despedida, pouco antes da crucificação, quando Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem aflitos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar morada, mas eu volto. E eu volto para buscar vocês. Essa é a promessa do Senhor, a promessa que continua valendo sobre a minha e sobre a sua vida. Os dias são maus. As dificuldades fazem parte da vida cristã. Jesus foi um homem de dores. Mas nós podemos nos apegar nessa esperança, nessa viva esperança. Devemos fortalecer o nosso coração e devemos aguardar com paciência pelo dia das chuvas, pelo dia da vinda do Senhor, pelo cumprimento das suas promessas. Quero finalizar com um outro texto, Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, ou, como dizem outras versões, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, a vinda do Senhor é certa. A volta do Senhor é uma promessa que ele nos fez. Tão certo como as chuvas, ele virá. Tão certo como todas as suas boas promessas. Que nós possamos então prosseguir conhecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor e sermos pacientes, aguardarmos por suas promessas, pela sua salvação completa sobre as nossas vidas, fazendo a nossa parte, aquilo que nos compete como cristãos, porque é certa a sua vinda, ele vem. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra, por tuas promessas, porque tu és um Deus fiel, Pai. A tua palavra, Pai, está repleta de promessas e de demonstrações da tua fidelidade, do teu amor leal, da tua graça sobre um povo, Pai, que tantas vezes falhou com o Senhor, assim como o povo de Israel e assim como igreja nós temos falhado tantas vezes com o Senhor. Mas nós devemos firmar o nosso coração em Ti, nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, na viva esperança que nos foi conquistada por meio de Jesus. Que o Senhor nessa tarde avive os nossos corações, que o Senhor nos traga de volta à memória as Tuas promessas, que o Senhor nos avive a esperança, que o Senhor nos traga de volta a alegria da salvação e que possamos aguardar com esperança, com alegria, com expectativa na vinda do Senhor, mas aguardar trabalhando, assim como um agricultor, semeando, plantando no campo do Senhor, aguardando com paciência nas tuas promessas, mas fazendo e cumprindo a nossa missão, aliás, a tua missão como tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos por este dia chuvoso que nos faz lembrar das tuas promessas. Te agradecemos por tudo, Senhor, e que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um que está assistindo esta meditação, que seja abençoado, que seja repleto da tua presença, do conhecimento do Senhor, e que possamos buscar este conhecimento com todas as nossas forças, dia após dia. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. Que Deus te abençoe. Fique
Fique na paz do Senhor, continue participando das nossas programações presencialmente ou por meio das redes sociais. Seja edificado, permaneça firme na viva esperança que é o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.